lá no início, a ideia é que a gente faça um estudo dirigido agora para não acumular muita coisa, né? E vocês respondam lá algumas coisas para mim. E aí, logo mais, acho que daqui 2 ou 3 semanas, a gente deve fazer um questionário, que é o questionário que vai ter nota da C1, né? Que a gente deve incluir o texto 1 e também parte do texto 2. Não sei se vamos terminar o texto 2, né? Mas a gente vai para esse questionário com que a gente avançar aí de discussão. A gente vai ter umas 3 aulas até lá. Beleza, Raquel, sem problema. Mas é legal, né? O estudo de dito que eu vou colocar lá, vocês não precisam me enviar, né? Não tem prazo. É mais uma organização de vocês, né? Que vocês vão pegar, fazer o estudo dirigido, só para fixar algumas coisas, né? E tal, e não deixar acumular. É uma forma de vocês já irem estudando, né? Eu penso que pode ajudar vocês aí. E se alguém tiver dúvidas em relação ao estudo dirigido, né? Pode trazer para a sala, não é um problema nenhum. Eu paro a explicação, respondo, posso começar uma aula, posso terminar uma aula respondendo as dúvidas, né? Só não vai ter uma devolutiva oficial, entendendo que ele não é avaliativo. Aí vai depender muito, assim, do protagonismo de vocês, né? De fazer o estudo dirigido. Ah, não, entendi, tranquilo. Ou não, fiquei na dúvida, talvez seja legal o Francisco comentar alguma coisa e tal. Na hora do intervalo, eu devo liberar esse estudo aí, tá? Então, só lembrando, né, gente, frisando mais uma vez, né? Nossa C1 é apenas um questionário que nós vamos fazer daqui umas 2, 3 semanas, né? Isso vai valer 10 pontos de nossa C1. É legal não ir deixando acumular conteúdo, já ir estudando, né? Etc. E o estudo dirigido nesse sentido vem aí para dar esse apoio. Tá? Nossa, professor, uma avaliação só fica muito pesado, hein? Com 10 pontos? Pois é, né? Mas eu falei isso no primeiro dia de aula, né? Não, sim, não tô reclamando, só tô falando que fica pesado. Eu também Você acho que podia fica... fazer o estudo dirigido valendo 1 ponto e a prova valendo 9. Geomar, você, hein, Geomar? Se te dá uma mão, você quer um braço, né? Então, vamos ver, né? Eu acho que é legal a gente tentar fazer esse questionário aí, né? Sem ficar com esse medo. Vocês têm hora também que vocês parecem que operam muito no medo, né? Vamos ter mais coragem aí com as coisas. Ô Francisco, mas é porque assim, ó, eu tenho feito aqueles questionários lá de quem tá faltando, eu faço até para poder avaliar se eu aprendi, Sim. retive alguma coisa. Mas assim, na hora que vai fazer o questionário, eu falei, caraca, eu não ouvi nada disso. Aí eu vou futucar os textos, entendeu? Na aula eu tô entendendo tudo. Na hora que vem o questionário, parece que eu não sei se realmente eu fugiu ou se eu não tô entendendo. Aí dá um medo mesmo, entendeu? Sim. Mas a gente pode fazer isso mesmo, fazer o estudo dirigido. Se a gente vê que tá difícil, aí a gente te dá um feedback. Falar, Francisco, tenta dar 1 ponto, 2 pontos no estudo dirigido. Mas se a gente vê que tá tranquilo, aí beleza. Porque eu acho, sabe, Raquel, que o que resolve esse medo não é dar Enfrentar. não é dar ponto no estudo dirigido, entende? Eu acho que o que resolve esse medo é sentar, ler os textos, trazer dúvidas, conversar, fazer o Com estudo certeza. dirigido, né? Quem quiser fazer os questionários, que eu acho que são questionários muito simples, assim, de cada aula, né? Então, assim, não sei, né? Eu não consigo ver nenhuma justificativa mais real para deixar de fazer essa atividade valendo 10 pontos. Que a gente pode fazer, Professor, né? Assim, uma escapatória... Ah, pode falar, desculpa. acho que uma alternativa é essa, fazer o estudo dirigido, na véspera de prova a gente pode fazer uma revisão, né? Estudar algumas coisas. O questionário que eu vou liberar lá para vocês é um questionário que eu vou deixar uns 2 dias aberto, não é um questionário que vocês vão ter que fazer com 1 hora e meia, vocês vão ter 2 dias, fazer com calma, né? Não precisa fazer correria e tal. Eu não sei, né? Eu não sei. Vamos ver como é que vai ser o estudo dirigido. A gente vai vendo, Aqui, se a gente tiver com professor. dificuldade, a gente também dá um retorno, para a gente até discutir mais sobre as questões. Uma escapatória legal, eu acho que se você fizer um questionário, pelo menos então, com 20 questões, que não fica pesado cada questão em questão de ponto. Porque vamos supor, se faz um questionário com 10 perguntas, cada pergunta 1 ponto, e tem perguntas que são Gilmar, mas você tá na complicadas. malandragem, cara. Você tá tá numa esperteza, né? É muito esperto esse menino, né?
Então, Esther, não tá agora apareceu aqui, peraí, pronto. Acho 20 perguntas, eu não sei nem se tem tanta pergunta para perguntar, Gilmar, né? Teria que ver se eu consigo pensar 20 perguntas, assim, de 2 textos, né? Umas 10 eu garanto, assim, né? Mas 20 é muita pergunta, assim, né? Eu torno a dizer, né? Acho que às vezes dá alguma angústia porque vocês estão diante de algo que vocês talvez experienciaram um pouco, né? De que de fazer um questionário, né? Etc. Valendo, assim, 10 pontos, né? Mas vamos ver. A gente vai conversando. Vamos fazendo um estudo de... Professor, está sendo obrigatório ser questionário, por exemplo, de você fazer questões discursivas, talvez ficaria menos pesado, porque o questionário dá muita margem para erro. Ai, Aí, eu Gilmar, não acho que dá esse é o ideia meu errada, medo. não. Ah, não. Ai, gente, Pelo eu amor de acho... Deus. Eu prefiro que até que tenha as opções lá, que é mais fácil da gente achar o que tem a ver ou não. O pior é da discursiva você viajar numa coisa nada a ver. Mas o legal é que essa discussão, pelo menos, dá margem para você pensar além, mas você não pode fugir tanto do que é esperado, né? Eu acho que ficaria numa boa, mas... Porque eu acho que muito pesado o questionário. Pelo menos eu não sou muito fã. Sim, mas lembra, Gilmar, que a disciplina não é só C1, né? Tem que ser 1, tem que ser 2, tem que ser 3. A ideia, inclusive, né, eu pensei um pouco assim, de colocar uma única atividade, né? E uma atividade, de fato, você tem razão, um pouco mais pesada, é justamente fazer com que a gente force dar um gás nesse início, para ver se a gente consegue relaxar um pouco em C2 e C3, né? C2 e C3 é mais trabalhinho, assim, tem um questionário lá, mas é um questionário que vai valer menos pontos, né? Então, assim, a ideia é a gente quebrar um pouco a cabeça agora mesmo, que a gente talvez, assim, tá um pouco mais com energia, né, etc. Aí depois a gente tenta aliviar mais, né? C2 já tem questionário e trabalho, vai ter uns documentários aí, umas resenhas para fazer, né? Vamos ver, né? Só torna a dizer, né? Isso é um negócio que a gente mais ou menos acordou aí no início do primeiro dia de aula, né? É um pouco complicado mudar a coisa no meio do caminho, assim, né? Mas, se for o caso, a gente volta a conversar aí, né? O Luiz Felipe está chegando aí, ó. Bem-vindo, Luiz, né? Luiz, se quiser falar alguma coisa, se apresentar mais formalmente aí, né? Você já estudava aqui, voltou agora, está vindo de outro lugar, né? Oi, boa noite. Vocês me ouvem? Ouvimos. Então, eu sou o Luiz, eu vim de transferência, eu fazia psicologia na UFES. Aí agora tô aqui junto de vocês. É isso. Legal. Então, bem-vindo, Luiz, né? Obrigado. Vamos conversando. Está fazendo essa disciplina e mais qual? Nossa, algumas, eu tenho que lembrar dos nomes, na verdade, mas psicopatologia 1, acho que é TEP, tem uns nomes aí que eu tenho que lembrar, que eu não lembro como vocês nomeiam as disciplinas, mas eu tô um pouco picado em algumas turmas, mas eu acho que eu fico mais com o sexto. Essa daqui é qual período? Esse é sexto período. Ah, então, eu acho que fico mais com essa turma mesmo. E veio da UFES por quê, Felipe? Luiz? Pode me chamar de Luiz. Eu vim da UFES porque eu consegui um emprego. E na UFES, Tá. psicologia integral, eu não consegui conciliar. Sim. Perfeito. Bem-vindo, né? Obrigado. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinha sobre os questionários. Aqui, esses questionários de presença, eu acabei fazendo um aqui só para eu ver, né? E eles geralmente, antes de estar com atraso, eles mostram quanto por cento acertou, alguma coisa assim, ou não? Eu configuro os questionários lá para mostrar para vocês o que vocês erraram e o que vocês acertaram, né? Mas então deve ser, porque não tá com atraso aqui. Não É tá porque o meu tá com mostrando, atraso. Uma coisa, gente, é ele mostrar o resultado, né? Uma porcentagem. A outra coisa é se você marcou a opção errada, ele te mostrar, olha, tá errada, essa que é a certa, né? Não me mostrou nada, então eu acertei tudo. Talvez. Então quando não mostra que é certo? Não sei.
Nossa, Chiquinho tá mal hoje. Ele tá malvado. Confesso que eu não faço Professor, vamos ser questionário. mais maleáveis, hein? Vamos ser mais maleáveis, porque nesses momentos de pandemia a gente tem que ter Tá auxílio. todo mundo Entendi, abalado. É verdade. Traz Exatamente. novidade pro Francisco hoje, Elmar, que aí ele fica mais calmo. Salve a pandemia que justifique todas as nossas desculpas, né? Eu entendi a lógica, né? Por trás aí, né? Enfim, mas então, eu posso revelar a questão do questionário, mas até onde eu sei, eu configuro para aparecer, né? Pode ser que eu esteja papando mosca lá na configuração e não está aparecendo, mas, enfim, assim, né? Normalmente é isso. Vamos lá então, gente. A gente começou a conversar um pouco aí sobre o Adler na aula passada, né? Esse autor que originalmente, né, mantinha uma conversa muito intensa lá com Freud e participou, né, da origem da psicanálise, de toda aquela discussão lá, daquela invenção, né? No final dos contos é um pouco isso, né? A psicanálise foi uma invenção, né? Um saber que se origina aí de uma certa ruptura, né? Com o saber médico mais formal da época lá. E o Adler estava ali na linha de frente, né, e tal, e tem várias trocas, mas também a relação do Adler com a psicanálise, a gente já viu isso também, foi uma relação de ruptura, né? O Adler, em algum momento, vai começar a achar que esse negócio de inconsciente aí é muita viagem, né, e tal, e que, na verdade, a gente tem que se voltar mesmo para a consciência, né? Porque é pela consciência que nós fazemos as modificações do nosso comportamento. Tem uma série de coisas lá, né, que o Adler vai rompendo aí, a gente conversou já sobre essa história. E a gente chegou numa das primeiras assim, né, noções do Adler, né? Vamos lembrar que nós vamos fazer uma passagem do Adler mais psicanalítico para o Adler mais original, e o Adler assim, que produz conceitos, né, e produz determinadas coisas que são genuinamente, né, retiradas da sua experiência clínica, do seu fazer, da sua teorização, né? Mas essa época que o Adler estava muito psicanalítico ainda, ele é alguém que vai trabalhar com a ideia do complexo de inferioridade, né? Eu não sei se todo mundo se lembra dessa discussão que nós fizemos aí ao final da aula, né? O Adler vai partir da premissa de que todos nós temos um sentimento de inferioridade que se origina em função da própria condição de nascimento dos seres humanos, que é uma condição de dependência e desamparo, né? Todos nós, quando viemos ao mundo, né, nos percebemos dependente de um outro mais experimentado na cultura, um outro que já tem mais tempo na existência, um outro que de alguma forma já versa sobre o mundo, e nós que chegamos, né, pelados e sem dentes, nós estamos assim um pouco numa espécie de dependência e criamos aí uma espécie de diferença geracional que muitos de nós, inclusive, temos bastante dificuldade de superar, né? É impressionante aí o quanto que a questão da diferença geracional é uma questão que angustia, assola, né? Eu sempre tenho uma impressão de que a diferença geracional é uma diferença que não se supera, né? É assim, a gente sempre vai ter uma geração que vai vir depois da outra e há um intervalo entre essas gerações e uma geração pensa o mundo de um jeito, com um determinado valor, que está enraizado num determinado tempo, né? E aí você tem as novas gerações que vão surgindo e que vão assim, né, rompendo com algumas coisas e vão pensando, né? Eu sempre sinto essa discussão também, que eu já fiz aqui em algum momento com vocês. Eu sempre sinto que a gente cai num problema quando a gente começa a dizer que o passado é uma coisa do passado e o novo e o moderno é o legal, né? E que a gente deve, né, assim, abandonar as tradições e viver a modernidade, né? Eu sempre sinto que isso é uma conversa assim, que é uma conversa meio que uma tentativa de consistir o que é mais importante, né? E se a gente consiste o que é mais importante, obviamente a gente vai ter mais reconhecimento, né? Aliás, essa é uma outra discussão também, né, gente? Eu acho impressionante o quanto que na contemporaneidade a gente perde muito tempo
tentando definir o que é o mais importante, né? O que é o mais, assim, né? Eu acho que essa conversa é uma conversa assim, completamente infértil e é uma conversa que, no fundo, é uma conversa vaidosa, é uma conversa narcísica, né? A gente fica assim numa disputa e numa concorrência para, não, aquilo é o mais, né? Aquilo não é tão mais, né? Isso deve ter mais reconhecimento, isso não deve ter tanto reconhecimento. Eu acho que, no final das contas, essas discussões são completamente imaginárias do que é mais importante, porque, no fundo, é muito complicado definir o que é mais importante. Tem muitas questões aí que entram em jogo e a gente ficar tentando definir o que é mais importante, eu sinto que, no final das contas, é só uma tentativa de advogar em causa própria, né? É uma tentativa de dizer que o que eu faço, ou como eu penso, ou como o mundo se organiza, né? No final das contas, tem que ser mais espelhado à minha maneira de ver tudo, né? Então, eu acho que essa questão da diferença geracional passa um pouco por isso, né? Eu não conseguiria deixar de achar, né, que uma certa geração do passado, né, vamos dizer assim, dos nossos pais, né, é uma geração que tem que deixar de afirmar os seus valores, assim como eu não acho também que a geração das pessoas que estão chegando agora tem que deixar de afirmar o seu valor, né? Os seus valores e como eles pensam sociedade, etc. Eu acho que isso, inegavelmente, é um conflito, né? Isso, inegavelmente, é um conflito que se torna problemático, inclusive, quando a gente quer resolver esse conflito, quando a gente quer acabar com esse conflito geracional. Eu acho que há sempre um conflito geracional, há sempre uma diferença geracional, né? E que, nesse sentido, é um pouco assim que sempre vai acontecer. Daqui a pouco somos nós que estamos ficando para trás, e aí vai vir uma outra geração com outros valores, com outras ideias, né? E se a gente cai nessa coisa um pouco obtusa de achar que os valores que nós pensamos de sociedade são os valores mais importantes, a gente começa, né, a apagar as outras gerações que estão vindo. Então, isso é um quiprocó danado, isso é uma confusão danada, né? Fato é que, para o Adler, disso deriva um resto, disso deriva um caldo, que é algo que, para o Adler, é extremamente normal, em alguma medida pode ser até saudável para o Adler, o fato de que todos nós carregamos a sensação de que somos inferiores, né? Há um sentimento enraizado em nós, subjetivado em nós, de que nós somos inferiores, e o Adler vai dizer que não há nada de patológico nisso, né? Isso é a própria condição de constituição humana passa por isso, né? E aí o Adler vai dizer que a relação que nós vamos estabelecer com esse sentimento de inferioridade é uma relação que vai marcar posições diferentes na personalidade das pessoas, né? Uma posição que a gente vai poder dizer que, olhando e se relacionando com esse sentimento de inferioridade de maneira a confirmar esse sentimento de inferioridade, vai produzir o que ele vai entender que já é patológico, vai produzir o que ele já vai entender que causa sofrimento, que é o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, numa definição simples, é a incapacidade de tentar superar o sentimento de inferioridade, né? Então, só para não embolar, uma coisa é sentimento de inferioridade, a outra coisa é complexo de inferioridade. O sentimento de inferioridade é normal, cotidiano, próprio da nossa Constituição, e o complexo de inferioridade é um sujeito que meio que entregou os pontos. É o sujeito que comprou mesmo a ideia de que ele é inferior, de que, na verdade, né, no final das contas, ele é uma pessoa que não tem valor nenhum, que os outros são mais importantes do que ele, né? É um sujeito que fica, assim, num exercício muito radical de comparação, e nessa comparação sempre consiste um melhor, sempre consiste alguém aí, né, que está muito melhor, e no fundo é isso mesmo, né? No fundo tem sempre alguém que está melhor que a gente em alguma coisa, mas talvez seja isso, né? Talvez tenha alguém que está melhor que a gente em alguma coisa, mas ele não está melhor que a gente em tudo, né? Eu acho que às vezes tem muita produção imaginária de que existe alguém que é melhor em tudo, assim, né? Acho que só convivendo com as pessoas que a gente conhece o inferno das pessoas, a miséria das pessoas, né? E vai descobrindo que talvez tem muito uma produção nossa imaginária de querer consistir, né, de alguma maneira aí, alguém muito poderoso, né? Alguém muito demais, assim, né? Acho que tem muita de produção imaginária nessa história, que acho que é algo que nos interessa, né? De alguma forma, isso pode trazer algum conforto para a gente, a ideia de que existe alguém mais forte,
e que, inclusive, poderia me orientar, poderia me proteger, né? Poderia fazer tantas coisas, né? Eu sinto que nós sofremos um pouco com essa história de talvez não se haver com o fato de que todo mundo está aí meio perdido, tentando, né? E todo mundo está meio no desespero, cada um, né, tentando a sua forma, mas viver um pouco essa coisa meio misteriosa mesmo, assim, né? São pessoas que estão num complexo de inferioridade, são pessoas que têm opiniões ruins sobre si mesmas, opiniões pejorativas, né, radicalmente, sentem-se incapazes de lidar com as demandas da vida, né, e, nesse sentido, possuem uma certa dificuldade com a própria dinâmica da vida adulta, né? A vida adulta é essa coisa que, de tempos em tempos, vai nos jogando para resolver coisas que só dependem de nós mesmos, assim, né? A gente pode ficar bastante tempo na aba, né? E bastante tempo, assim, fazendo parceria com as pessoas, mas eu sinto que a vida adulta é uma espécie de exercício de tempos em tempos a gente tem que se ver, assim, meio que se livrando dos problemas e dando encaminhamento com os problemas a partir de nós mesmos, a partir dos recursos que nós temos, né? A partir da nossa condição propriamente, né? O Adler vai dizer que esse complexo de inferioridade ele tem causa, né? Essa ideia de que a gente não consegue superar o sentimento de inferioridade e meio que se rende a essa história, ele vai dizer, olha, tem 3 causas que eu consigo localizar bem que poderiam ser assim, determinantes na construção de um complexo de inferioridade, né? Uma coisa que pode derivar, né, um complexo de inferioridade é que o Adler nomeou, esse nome talvez não seja o melhor nome, mas o Adler nomeou, né, de inferioridade orgânica, né? Falando assim num bom português claro, né, sem querer colocar muita flor, né, em cima, inferioridade orgânica para o Adler basicamente é alguém que tem alguma deficiência física, né? É alguém que tem uma parte do corpo que foi amputada ou nasceu sem aquela parte, né? Uma má formação do corpo, né? Para o Adler, isso assoma na condição do sujeito agrega uma coisa a mais em que o sujeito, na luta contra o sentimento de inferioridade, ele pode consistir demais a sua inferioridade, porque ele se enxerga nesse sentido já muito diferente, já muito inferior aos demais, né? Então, a gente vê na ideia de inferioridade orgânica uma tentativa, né, ou uma causa, melhor dizendo, de uma possibilidade real de construção de complexo de inferioridade, né? É aquele sujeito que, sei lá, né, eu nasci sem um braço, as coisas são mais difíceis para mim, né? É um sujeito que fica consistindo demais essa inferioridade orgânica. Mas isso, por isso que eu estou frisando tanto a ideia de que isso pode ser uma causa de complexo de inferioridade. Porque a gente sabe que há muitas pessoas com isso que o Adler chamou de inferioridade orgânica, que, na verdade, consegue, até em função dessa inferioridade orgânica, superar esse sentimento de inferioridade e conseguir ir muito além, né? Um exemplo que eu posso dar disso, que eu acho que é muito concreto para vocês, são as Paralimpíadas, né? A gente tem vários atletas que são paralímpicos, assim, e que dão a surra, e muita gente que tem o corpo, né, assim, na sua totalidade, vamos pensar, né? É uma galera que, mediante essa, muito entre aspas, né, inferioridade, faz disso uma espécie de compensação em relação a essa suposta inferioridade, né? Então, a inferioridade orgânica é algo aí que o Adler vai dizer que pode se tornar um complexo de inferioridade quando consiste, né, e quando agrava essa luta contra o complexo de inferioridade no sentido ruim, agrava no sentido do sujeito não encontrar muitas forças para superar isso, né? Mas isso também pode funcionar de uma outra forma, né? Essa coisa, essa má formação que o sujeito tem num braço, numa perna, né? Seja lá onde for, pode fazer com que o sujeito então busque uma compensação disso, né? Como é a própria história do Adler, né? Que a gente viu um pouco a biografia do Adler aí, a gente viu lá na biografia do Adler que o Adler, se sentindo doente demais, né? Ele busca compensar isso com a inteligência, ele busca compensar isso com a vida intelectual. Acho que o que está em jogo aqui é essa coisa da compensação, né? É uma coisa que o Adler está tentando demonstrar para a gente, né? Uma outra coisa que eu acho que o Adler é bastante original, acho que o Adler foi um dos primeiros aí a
a falar dessa história é o mimo excessivo, né? O que você lembrou aí? O que você lembrou, Geomar, da aula passada? Que a gente estava discutindo sobre que o campo social, né, ele infere muito na autoestima do sujeito, que leva esse sentimento de inferioridade. Da questão, porque quando a pessoa é deficiente, a gente está falando de desvio de padrões da sociedade, né? Aí a pessoa só vai se sentir inferior quando a sociedade vê ela como inferior, quando a sociedade não inclui ela no meio social, né? E isso causa sofrimento. Então, e quem tem inferioridade orgânica e não compra, né? Esse lugar de inferior aí? O que você acha que acontece? Existe? Ué, eu acabei de te dar um exemplo dos para-atletas, né? Sim, mas eu penso que assim, eles estão lá, estão sendo atletas, vivendo uma vida, mas ainda assim, eu acho que a um certo momento eles também sofrem, porque a gente fala de padrões que a sociedade impõe, entendeu? Eles não estão sendo inclusos de verdade. Eu penso assim, pelo menos. Entendi. Tá aí uma discussão, né? É porque o Adler, Geomar, ele não vai muito assim... Esse não é o ponto dele, né? Você pode até talvez discordar e pensar de uma outra forma, mas esse não é muito o ponto do Adler, né? O Adler está dizendo assim, a sociedade vai colocar para baixo mesmo, né? Independente se você tem inferioridade orgânica, independente... a sociedade faz isso, assim, né? Isso não é uma espécie de... É o próprio funcionamento social, assim, vai te colocar para baixo, né? Primeiro, por essa questão que eu estava comentando antes, né? Porque a gente já nasce numa condição em que a gente é inferior em relação aos nossos pais, porque a gente vive numa sociedade também de alta competição, né? A sociedade não vai te acolher, né? Talvez o Adler pensaria assim, a sociedade não vai abrir caminho para você, né? E, nesse sentido, o Adler vai dizer que o complexo de inferioridade ele está muito mais o quanto a gente compra essa condição de inferioridade, assim, né? Que está colocada para todo mundo, de alguma forma, né? Então, eu não sei muito se ele olha por esse ponto de vista que você está trazendo, apesar de entender que muitas pessoas sustentam esse ponto, né? Que você está colocando, né? Ó, a Carolina perguntou, na teoria dele existe inferioridade inorgânica? É uma pergunta. Então, sim, né? A gente vai falar assim, de outras causas aqui agora que não tem nada a ver, né, com a inferioridade orgânica, né? Ele fala de 3 causas. Ele fala de inferioridade orgânica, ele fala de mimo excessivo e ele fala de negligência afetiva. Ele vai dizer que essas três causas, né, são causas em que ele observa mais diretamente a possibilidade de se constituir, né, assim, vamos falar assim, aumenta-se a probabilidade de que um sujeito construa, instale e subjetive um complexo de inferioridade, assim, né? Um pouco essa história. A Bruna pergunta aqui, ó, até porque tem uma intenção nisso, né? Com a relação, a exigência, é uma visão psicanalítica? Acho que eu não entendi, Bruna, a pergunta, né? Até porque tem uma intenção nisso, com relação à exigência de produtividade, né? É uma visão psicanalítica, né? Não sei se você pode falar, né? Qual que é a intenção que você viu? Falei a respeito de colocar para baixo. Ah, sim, então. Eu acho que tem, né? Tem muitas intenções aí, né? É isso, né? Aí talvez a gente talvez tenha que discutir, gente, uma coisa que dá sempre pano para manga, né? Que é como é que a gente está concebendo a ideia de sociedade, assim, né? Eu não acho que os seres humanos estão muito diferentes dos animais, assim, sabe? Eu acho que do mesmo jeito que a gente olha lá os animais e aquilo é pura competição, luta por sobrevivência, né? E é um querendo passar por cima do outro lá na selva, né? Na selva é selvageria, é selvagem, né? Eu não acho que é muito diferente pra gente, não, assim, né? Eu acho que é isso aí, né? Eu não acho que isso é uma questão de que se a gente trocar o sistema social em que nós vivemos, né? Não acho que isso vai resolver por aí, não, assim, né? Acho que se tem gente, se tem formação social, né? Eu acho que a coisa é dessa forma, é dessa maneira, né? Então,
A visão psicanalítica, Bruna, que eu posso te dizer é que a psicanálise diz que o mal-estar, né, da sociedade é um mal-estar estrutural e não conjectural. É isso que ela fala, né? A psicanálise não pensa de que se a gente trocar de sociedade, ou daqui a 100 anos, ou se a gente for mais bonzinho, né, qualquer coisa assim, que a gente vai se livrar do mal-estar que é conviver entre seres humanos. Ela vai dizer, olha, se tem gente, se tem convivência social, tem mal-estar. Assim, a história é essa. E esse mal-estar a gente pode aproximar aqui, se vocês quiserem, desse sentimento de inferioridade que o Adler está falando aí, né? Porque somos seres sociais, somos seres doentes, assim. É um pouco essa história. E não tem muito como não ser um ser social. A gente é um ser social. Mas isso já traz em si, né, a própria condição de angústia, de competição, né, de um querendo... É meio que essa maluquice, assim, né? Então, acho que o que eu posso dizer que é a visão psicanalítica é isso, assim. Para a psicanálise, o mal-estar da coisa é estrutural, não é conjectural. Não é mudando a sociedade que a gente vai... É uma pergunta que eu sempre me faço, né? Que eventualmente eu compartilho. Será, né, que se a gente resolver todos os nossos problemas políticos, sociais, né? E será que o sofrimento humano vai acabar? Né? Será que a gente acaba com o sofrimento humano? Porque a gente resolveu todos os nossos problemas sociais e políticos, né? Acho que a gente acaba com uma parte do problema. Mas eu não sei se a gente acaba com o sofrimento, né? O sofrimento é uma coisa da própria condição mesmo, assim, né? Não sei se me fiz claro aí, espero que sim, mas é um pouco essa história, né? Sim, é uma outra, mas aí que tá, talvez, né? Eu acho que a relação com o sofrimento, Bruna, pode ser muito produtiva, né? Eu acho que a relação com o sofrimento pode ser muito destruidora também, depende de como que a gente vai tomar esse sofrimento, né? Tem gente que pode passar uma vida inteira achando que o sofrimento que sente na vida é culpa de alguém, culpando alguém, né? E tem gente que pode olhar para o sofrimento e usar disso de modo produtivo, assim. Eu acho que é mais ou menos isso que o Adler está querendo falar aqui para a gente em relação ao sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade ele pode impulsionar, mas ele pode também travar. É isso que ele está falando. Quando eu penso no atleta paralímpico, o sentimento de inferioridade impulsionou, né? Agora, quando eu penso em pessoas que talvez tenham alguma inferioridade orgânica, né, e compraram essa inferioridade, aí travou, né? Então, é um pouco essa história, né? Outra coisa que o Adler vai dizer que pode trazer complexo de inferioridade, mimo excessivo, né? Olha aí, né, para quem acha aí que as crianças mimadas, né, são crianças privilegiadas, né, são crianças assim que estão livres, né, do mal-estar e da angústia, né? Crianças muito mimadas podem construir complexo de inferioridade, né? Pelo simples fato de que, uma vez excessivamente mimadas em suas casas, uma vez excessivamente mimadas no seu circuito familiar, onde tudo que elas conquistaram meio pela força do grito, né? Quando elas vão para o mundão, vamos pensar assim, né? Quando elas vão para a vida e para as relações sociais mais amplas, ela não vai conquistar muitas coisas no grito. Não é gritando que ela vai conseguir as coisas, né? E aí isso vai trazer nela uma espécie de frustração. Isso vai trazer nela uma espécie de senso de incompetência. E esse senso de incompetência ele pode ir se transformando num complexo de inferioridade, né? Eu não consigo nada, eu não conquisto nada, eu não almejo nada, eu não chego a lugar nenhum, porque eu não consigo conquistar nada, né? E aí a pessoa vai comprando a ideia de que ela é inferior, assim, né? O Geomar está colocando, nós estamos sempre em sofrimento, se for levar em consideração que nós sentimos desejos em toda a nossa vida. E tem alguns existencialistas que falam que é angustiante para o ser humano a gente ter que fazer escolhas durante toda a nossa trajetória. Perfeito, Geomar, né? Eu não tenho nenhuma objeção em relação a isso, assim, né? Eu acho que sentir desejo não é uma escolha que nós temos, né? Eu acho que a gente por definição, uma coisa desejante, assim, né? Talvez a gente sofreria menos se a gente conseguisse, né, parar de desejar. Eu acho que, inclusive, às vezes uma depressão e uma melancolia é alguém que obteve êxito nisso, né? Alguém que chegou a uma depressão e uma melancolia obteve êxito e simplesmente parou de desejar, assim, né?
faz uma recusa radical, assim, né? E acho que um pouco na vida é essa história mesmo, né? Acho que a gente faz escolha o tempo inteiro, né? Sim, então, mas eu estou indo na mesma direção que você está indo, assim, né? Então, é um pouco essa história, né? Acho que tem alguma coisa aqui para a gente pensar juntos, assim, né? A gente deseja, é desse jeito, assim, né? Mas eu acho que é muito tentador relacionar, né, as suas duas frases. Você fala de desejo em um lugar e na frase seguinte fala de angústia, né? Eu acho que é bastante tentadora essa relação, assim, né? Então é um pouco a história, né? O que é uma escolha, né, Geomar? Se não é um desejo, assim, né? Se não é bancar um desejo, né? Você pode não escolher, assim, mas quando você escolhe, você está bancando um desejo, né? Não sei muito como você está pensando essa distinção aí, né? Tranquilo, Camila, né? Não tem problema não. Vai aparecendo aí, na medida do possível, eu vou te incluindo aqui e tal. Então, e fica claro, gente, para vocês aí um pouco essa relação do mimo excessivo, como que um mimo excessivo, né, pode se tornar um complexo de inferioridade, né? Pode tornar um complexo de inferioridade, porque crianças, né, que sempre obtiveram tudo demais em suas mãos, né, vão ter uma maior dificuldade de conquistar as coisas no mundo, que, segundo o Adler, a conquista das coisas no mundo depende de empenho, depende de suor, depende de entrega, né? As coisas não vão cair assim para a gente, né? Como caiu, talvez, para uma criança mimada, as coisas aconteciam para ela, né? Mas no mundo não é muito assim, né? No mundo tem uma lei aí, que é a lei mesmo, né, de empenho, o que também não é garantia de nada, né? Eu sempre acho legal colocar isso em pauta, né? Eu não estou fazendo aqui uma apologia, nem o Adler está fazendo aqui uma apologia ao esforço, né? Agora, o Adler com certeza consistiria a ideia de que com o esforço e com o empenho, a gente talvez conquiste mais coisas. Agora, isso quer dizer que se você se esforçar e se empenhar, você vai conquistar? Não necessariamente. A relação não é direta, né? Então, sinto muito aí para quem acredita que felicidade é bem que se mereça, né? Felicidade... É porque está muito... Essa questão do mimo está muito ligada à frustração, né, professor? Porque quando você é mimado, você tem tudo o que você quer. E na vida não é assim. Às vezes você corre atrás e mesmo assim você quebra a cara. Aí quando a pessoa é mimada demais, na primeira tentativa, né, a pessoa desiste ou, sei lá, entra em sofrimento, né? É como se a pessoa mimada, Geomar, ela fosse uma pessoa de fôlego curto, vamos pensar, né? Ela é uma pessoa que, nos primeiros obstáculos, né, que vão aparecendo, a sua satisfação, a sua tentativa de conquistar sucesso, aquilo para ela já é muito difícil, aquilo para ela é muito complicada, né? Assim, porque ela nunca teve que, talvez, conquistar muito nada, porque era tudo muito dado para ela, né? Então, isso pode se transformar num problema. Isso pode se transformar num sofrimento real, né? Para além da gente querer ficar batendo nas pessoas que são mimadas, porque são almofadinhas, etc., podem ser pessoas que constituem um sofrimento de verdade, assim, né? Uma condição, assim, enfim, de precisar de apoio psicológico, assim, né? Porque, de fato, isso está tão enraizado ali na constituição dela que ela sente esse contraste em relação ao mundo, né? É claro que isso também tem um pouco a ver com os pais, né? E com o tipo de educação, talvez alguma questão sintomática lá dos pais, etc., né? Aquela velha história dos pais quererem dar para os filhos tudo aquilo que não tiveram, né? Às vezes isso vai consistindo aí uma questão nesse sentido. Mas crianças mimadas tendem, a médio e longo prazo, terem pouco traquejo social, são mais inibidas socialmente, né? A primeira ida à escola pode ser difícil, dificuldade de superar obstáculos, difícil adaptação com a necessidade dos outros e dificuldade em esperar, né? Que aí eu também acho que não é nem uma questão de criança mimada, né? Hoje em dia, esperar acho que é um dilema para muitas pessoas, né? Acho que a gente não tem muita mais paciência assim com essa velocidade toda que nós vivemos. Ninguém tem muito mais paciência de esperar, assim, né? Mas, enfim, né? Mais uma causa que o Adler vai apontar para o complexo de inferioridade, né? E aí a última causa que ele vai apontar, né,
para o complexo de inferioridade é a negligência afetiva. Crianças que foram muito rejeitadas ou pouco acolhidas, né, não desejadas, vivem um sentimento radical de desamparo, de falta de amor, de falta de segurança, né? Pais que consistem assim, muita indiferença demais em relação aos seus filhos, né? Às vezes até com alguma hostilidade, pode, nessa relação com o sentimento de inferioridade, consistir ali essa espécie de não luta contra o sentimento de inferioridade, né? E aí isso vai dar lá no complexo de inferioridade. Tá? Então, isso faz com que essas pessoas vão se construindo em si mesmas, né? Sentimentos de falta de valor, de raiva consigo mesmo, né? De alguma forma, essas pessoas acabam encarando os outros com muita desconfiança, né? Tem uma série de coisas que vão se constituindo aqui no que o Adler chamou de negligência afetiva, né? Então, isso são algumas causas que o Adler está apontando para a gente como assim, causas mais diretas ou causas que aumentam muito a probabilidade da gente criar um complexo de inferioridade em nós, né? Eu torno a dizer, né? Talvez isso já ficou claro para vocês, mas eu acho que a riqueza dessa teoria do Adler é partir dessa premissa de que há um sentimento de inferioridade de base, né? E que enquanto a gente estiver vivendo, a gente vai ter que estar sempre nessa luta aí, né? Eles que lutem, né? Como dizem aí. É um pouco isso que o Adler está dizendo. Alguém que em algum momento... Então ele fala muito de resiliência, né, professor? Da gente quebrar a cara, se desfazer, mas ter forças para continuar a viver, né? Eu acho que ele fala de alguma insistência, sim, Gilmar, né? Eu não sei se ele chamaria de resiliência, mas eu acho que ele fala de alguma insistência. Ele fala de alguma coisa que superar uma vez um sentimento de inferioridade não quer dizer que você não tem uma próxima luta, né? Não quer dizer que você não tem uma coisa ali na frente e que vai se consistir para você. Por isso, né? Porque a gente está sempre em torno de pessoas, ou de situações, ou de conquistas, né? É um pouco assim, a espécie humana tem essa coisa de superar-se a si mesmo constantemente, assim, né? A gente vai falar um pouco melhor dessa história aqui, o quanto que para o Adler, né, a gente tem uma espécie de finalidade e propósito de vida que é uma tentativa de busca pela superioridade, né? Ele vai falar dessa história, daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Isso para ele seria assim, uma espécie de paradigma existencial, né? Vamos pensar uma coisa assim. E a gente, é como se a gente tivesse uma força que nos inclinasse para isso. E quando a gente bloqueia essa força, ou quando a gente desiste de alguma maneira, né, acompanhar essa força, para o Adler vai dar treta, né? Para o Adler vai dar problema. Assim, né? E aí, olha só, eu trouxe aqui para vocês um caso clínico, né? Uma paciente que eu atendi já há algum tempo, né? Uma paciente que surgiu para que eu atendesse ela, né? Numa situação em que ela tinha uma questão com o corpo, né? Ela tinha uma relação com o corpo assim, de bastante detração, uma dificuldade na relação com a autoimagem dela, né? E tal. E essa é uma paciente que eu fui atendendo ela, fui escutando ela e tal. E entre muitas coisas, né? Estou trazendo aqui um recorte clínico, bastante recorte, né? Entre muitas coisas, uma dada altura da análise, chegou num ponto em que a gente começou assim, a equivocar um pouco os pais dela, né? É como se, eu escutando ela, né, durante muito tempo, eu percebi assim, que ela colocava os pais dela numa espécie de idealização, colocava os pais dela numa espécie de pedestal, né, vamos pensar assim, e que eu percebi que, às vezes, quando eu tentava fazer algum equívoco, quando eu tentava questionar um pouco os pais dela, eu via que ela resistia, claramente, assim, né? Eu via que parecia que era complicado para ela poder equivocar esse lugar dos pais dela como um lugar muito grande, né? Um lugar muito, assim, perfeito, etc. Né? Invariavelmente, a análise foi indo para essa direção, invariavelmente, a análise foi chegando nesse ponto, né? Até que teve uma sessão lá em que eu meio que confrontei um pouco mais, assim,
e aí abrir essa questão, né, sobre os pais dela e tal, fazendo algumas perguntas, né, mais diretas. Você já percebeu, né, o quanto que seus pais nunca estão errados, né? Você já percebeu o quanto que você coloca os seus pais assim num lugar sempre muito grande, etc, né? Coloquei essas perguntas no ar aí, e aí, quando eu coloquei essas perguntas no ar, essa paciente, na sessão seguinte, da semana seguinte, ela me liga. Na época se usava mais ligar, né? Hoje em dia não se usa tanto, mas ela me liga para dizer que quer desmarcar a sessão, né? Eu falei, tudo bem, vamos marcar. Semana que vem a gente se encontra, no mesmo horário. Pá. Na outra semana, ela me liga novamente para dizer que não vai à sessão, né? Eu falei, tudo bem e tal, né? Fui tentando escutar o que estava em jogo e dei mais uma colher de chá. Mas, pô, semana que vem, então, mesmo horário, beleza? Beleza. Na outra semana, ela me liga de novo para falar que não vai. Aí eu comecei, né? Peraí, né? Acho interessante, né? Que ela simplesmente, ela não só faltava, né? Ela não só deixava de ir, ela me ligava para dizer que não ia, assim, né? Então, isso já me chamava a atenção. Era uma tentativa, assim, de marcar uma ausência, né? Não era simplesmente uma indiferença e uma apatia. Era uma tentativa de marcar um lugar vazio, assim, né? Da vez seguinte que ela fez isso de novo, eu simplesmente não consenti. Eu não falei para ela assim, olha, tudo bem, vamos desmarcar para a semana que vem. Eu falei assim, já que você não quer vir, já que você não está conseguindo vir, vamos fazer o seguinte, né? Escreve alguma coisa para mim. Em vez de você simplesmente desmarcar, né? E você faltar, etc. Assim, escreve algo, né? O que é isso, assim? Tenta me falar um pouco o que está rolando, né? E pedi para ela escrever algo, passei meu e-mail para ela, nem dei muita fé de que ela iria escrever algo, mas aí, passados uns dias, ela me manda um e-mail, né? E aí eu recortei parte desse e-mail para a gente ler juntos aqui. Eu gostaria que alguém lesse para mim esse e-mail que eu vou colocar aqui na tela. Quem se prontifica a ler? É bom que eu descanso um pouco aqui a minha voz. Eu leio. Beleza. Então, lê para nós aí o e-mail, Gilmar, da minha paciente. Vou ler agora. Mas a verdade é que não falo no telefone com minha mãe há 2 semanas no telefone. Nossa, ela falou no telefone 2 vezes. Até porque toda vez que nos falamos não conseguimos nos entender e a conversa termina com ofensas e mágoas. Minha formatura da faculdade, por ter sido simbólica, minha mãe disse que sentiu vergonha de mim. Sinto-me uma péssima filha. Aliás, eu sou uma péssima filha. Acredito que eu tenho feito tudo errado. Quando ela está perto, consegue dizer o quanto não aprova minhas escolhas na vida, que eu tenho livre-arbítrio, mas que meu gosto é deprimente. Ela não aprova meu namorado, não aprova minha voz, não aprova meu comportamento, não aprova meu corpo, não aprova meu rosto. Olha de baixo para cima quando estou trocando de roupa e se eu coloco um tênis, ela diz que não vai sair comigo vestida daquele jeito, para não passar vergonha. Já ocorreu de me comparar com um porco de maiô na praia por causa da minha gordura e depois vieram então as dietas loucas, os complexos, as comidas em excesso, as cirurgias. Hoje eu tenho dificuldade de me olhar no espelho. Não fico sem roupa na frente nem de um médico, imagino dos namorados. Coitados. O engraçado é que tive namorados que sempre me achavam linda e faziam questão de me dizer isso todos os dias, mas eu nunca levei a sério, porque eu mesmo nunca me achei. Cheguei a certo ponto da vida que vejo o quanto atrapalha a falta de autoestima em um relacionamento a dois. São muitos complexos, muitas vergonhas, muitos nãos. Mais um pouco aqui, Gilmar. Ah, sim. Mas não tantão, né? Tem 3 anos que não comemoro meu aniversário com minha mãe. Ela não gosta das minhas amizades de escola nem da faculdade. E por isso não quer essas pessoas na casa dela. Meus amigos são aqueles amigos de infância que você estudava na casa deles, almoçava depois da escola, por morarem mais perto do colégio do que você.
Amigos de tomar o primeiro gole de cerveja e fazer cara de nojo, de ir ao cinema com o dinheiro da mesada e dividir a conta. Mas se descobriram gays naquela época e minha mãe não aprovou minha amizade. Nunca mais. Quando entrei para uma faculdade, ela disse que eram todos drogados e quando fui fazer outra faculdade, minhas amigas eram piranhas. Eu nunca parei em um único trabalho porque eu sempre conseguia trabalhos com remunerações melhores e sempre eu que pedi para sair. E em meu último emprego fui dispensada por motivo do escritório não poder ter terceirizado e até iam tentar me contratar com salário mais baixo neste ano. Enfim, no dia que eu saí do escritório, com essa notícia, eu me lembro de ter ficado arrasada. Chorava muito e me lembro que no dia seguinte, quando eu ainda estava bem triste, minha mãe me disse que eu devo ter algo de errado e que a culpa deve ter sido minha. Quando eu não trabalhava, ela vivia me perguntando se eu sabia o que um parasita era e caso eu não soubesse, poderia olhar no dicionário para ver se eu me identificava com um. Atualmente, minha mãe me disse que desistiu de mim e que vai desfazer de tudo que ela tem, para meu namorado não se aproveitar de mim. Quando envio uma foto para ela em que eu estou junto com meu namorado, ela simplesmente me diz: não gostei da brincadeira, me faz mal ver você com ele, não quero ver fotos mais. Meu pai, bom, ele continua trabalhando por minha causa, para pagar as matérias da faculdade e costuma falar isso todos os dias da minha vida. Amém. Ele ainda tenta entender algumas coisas, mas desconta todo o peso da vida dele em mim e depois diz que me ama. Por isso briga, mas que se eu não passar no concurso, ele vai desistir de mim também, resumidamente. O que eu realmente queria entender é como saímos de lá e paramos assim. Foi muito amor com muitos erros. Eu me amando menos, amando os outros menos, amando a vida menos e todos infelizes para sempre. Tem mais um slide aqui, João. Ok. Brincadeira. Finalmente. E aí, gente, o que vocês acharam, né? Bem triste, né? Então, Carol, o que estava em jogo aqui era justamente isso. A impressão que deu é que quando quando eu comecei a equivocar um pouco e ela começou a desconstruir um pouco esse lugar meio idealizado dos pais, isso tudo veio de vez, assim, sabe? É como se eu tivesse aberto uma porta que ela fazia questão de manter fechada. Na hora que eu abri essa porta, e é como se eu tivesse dado uma permissão para ela poder olhar os pais dela de um lugar menos idealizado, isso tudo veio assim, né? O que acontecia na análise era claramente uma resistência dela de fazer algum equívoco, né? De colocar alguma dúvida em relação aos pais, assim, né? Então é um pouco essa história, né? Ela não falava muito dos pais, ou só falava positivamente, assim, né? Então, foi uma tentativa, né? Eu senti que ela parecia que queria dizer algo, mas que parecia que ela não conseguiria dizer vindo lá no consultório. Eu senti um cheiro de resistência, né? E às vezes na escrita, né, por você estar afastado, não estar ali confrontando com a pessoa, talvez algo se tornou mais possível. Mas também ela escreveu isso e não voltou mais, né? Uma paciente que depois desse e-mail aí, eu até tentei resgatar, né? Assim, de tempos em tempos, depois eu mandava umas mensagens para ela, mas parecia que não rolou, acho que foi muito brutal para ela, assim. Talvez até me antecipei nessa equivocação, né? Talvez equivoquei um pouco aí muito cedo, né? Um negócio que eu poderia ter segurado um pouco mais, mas a gente faz o que dá para fazer, assim, né? E foi o que foi possível de ser feito lá e tal. Professor, lendo esse texto, eu fiquei pensando assim, pelo jeito, ela coloca eles numa idealização porque eles sempre deram tudo para ela, nunca faltou nada. Ela teve um mimo, mas não teve envolvimento de amor, era mais o que ela precisava, eles davam, aí por isso que ela meio que fazia essa idealização deles, querendo só a aprovação deles, sendo que ela não tinha aprovação em nada. Eu pensei assim, pelo menos. Então, é um pouco isso mesmo, né? É essa história aí mesmo, né? O rico aqui seria se ela tivesse voltado, né?
aí eu acho que o trabalho de análise ia começar de verdade, né? Mas como a gente chegou num ponto, né, em que eu tive que fazer uma aposta, ou eu seguro mais, né, ou abro uma coisa, foi uma aposta que eu fiz e que infelizmente não deu para recolher o retorno disso, né? Mas pelo menos virou assim, né, um negócio para a gente usar aqui, né? E aí tem um detalhe, gente, que eu não falei intencionalmente, né? Mas tem um detalhe aqui. As duas Brunas estão aqui, né? Ou Bruna Neves. Você e a outra já estão aqui, né? Ela já entrou. Que essa menina era adotada, né? Uma boa parte dessa idealização, eu acho que vinha também um pouco dessa história, porque a criança adotada, ela já vem de uma história de abandono, né? Em origem é isso, assim, uma criança adotada, houve algo que não se sabe muito bem, em que há um abandono, assim, né? E a impressão que dava é que era muito difícil para ela poder desenvolver qualquer questionamento em relação aos pais, né? Porque ela tinha medo desse abandono. É como se ela começasse a falar muito mal dos pais, ela poderia reatualizar toda a questão do abandono, que era difícil para ela, assim, né? Era uma coisa que você vê que o impasse dela, né, muitas vezes aparece aqui em torno da questão do namoro, né? Porque o namoro é essa separação, né? Esse momento em que você deixa os pais para trás e vai viver a sua vida, né? Vai constituir uma família, etc. Deixa os pais para trás numa posição de pai e mãe, né? Não é que você abandona os pais. Mas você vê que tinha um impasse nessa separação, assim, né? Maria, eu prefiro não falar a idade, né? Porque essas coisas... Vitória é muito pequenininho, né? Então, assim, vamos deixar assim meio... né? Mas eu posso dizer, assim, que ela tinha entre 20 e 30 anos, mais ou menos, né? Pode falar. Eu achei interessante a visão de, falando um pouco, né, não é muito relacionada à aula que a gente estava falando, mas eu achei muito interessante a parte como profissional de conseguir estar identificando alguma coisa e conseguir propor isso de chegar e falar que ela poderia estar escrevendo. Estou refletindo aqui nisso, achei muito interessante, porque é isso que a gente tem que fazer afinal, né? Achar métodos, acho que convenham mais com cada situação, não sei, assim, pensando de uma forma reflexiva aqui. Sim. Eu posso te dizer isso até como psicanalista, sabe, Carol? Porque, assim, a psicanálise é o exercício de colocar em palavras, né? E, às vezes, a gente fica muito preso à ideia de falar, né? Mas tem muitas formas de dizer isso, né? Às vezes escrevendo, né? Às vezes desenhando, talvez, né? A questão é dar uma forma, dar uma expressão, né? E é claro que em algum momento lá da análise, né, ela já havia comentado alguma coisa que ela gostava de escrever, né? Foi um negócio que eu meio que resgatei, assim. Aí eu falei, pô, né, era uma coisa que não estava no foco na hora, mas é uma coisa que eu meio que resgatei, assim, né? E aí eu falei, pô, então escreve para mim, né? Fala aí o que você está sentindo e tal, me conta como é que você está. O meu e-mail é tal, manda aí, né? E aí ela me manda esse e-mail, que é um e-mail assim, né? Que é uma parte do e-mail que está recortado. Se isso, gente, não é complexo de inferioridade por negligência afetiva, eu não sei o que é, né? Acho que isso é um bom exemplo, assim, concreto do que é um complexo de inferioridade, né? Eu acho que a gente não tem a menor ideia do que se passa no mundo familiar das pessoas, né? A gente pode achar que a vida das pessoas está muito ajeitadinha, né? Porque a gente encontra as pessoas socialmente estudando, rindo, conversando, né? Tomando um cafezinho, mas ninguém sabe, né, o que se passa aí no mundo interno das pessoas. E às vezes a clínica permite esse tipo de coisa, né? A clínica permite a gente, enfim, né? A clínica permite a gente escutar desse lugar aí, talvez, né? Eu acho que a intenção foi essa, Carol, né? Pelo menos ela deu materialidade, né? Isso não é uma coisa que ficou lá só no pensamento dela, né? Ela consistiu uma materialidade aí, falando, né? Escrevendo ali, dizendo de alguma coisa, né? Depois de muito, muito tempo, ela me mandou umas notícias, assim, né? Eu perguntando como é que ela estava e tal, mas aí já tinha passado 1 ano, 2 anos, né?
Aí, como é que você tá? E tal, tá tudo bem, tô trabalhando nisso, trabalhando naquilo, né? Mas sem nada muito analítico, assim, né? Só um comentário meio informal, assim, né? Eu penso que sim, Geomar, né? O método da associação livre é essa história, né? O sujeito deixa vir, né? Deixa o que vem, impõe, vai falando, né? O método da associação livre está baseado na ideia de falar sem pudor e falar sem selecionar, né? Então deixa vir, assim, né? Eu acho que tem muita raiva, apesar de ser um texto muito triste, né? Você vê que tem muita raiva nesse texto, tem muita decepção. Você vê que é uma situação que gira muito em torno da mãe, né? O pai aparece ali no finalzinho, né? Pontualmente e tal, né? Mas, assim, toda a questão da imagem, a questão do corpo, né? Parece girar muito em torno da relação dela com a mãe, assim, né? E tal. E é isso, né, gente? É alguém, assim, que eu posso dizer para vocês, é alguém, assim, bem inserida socialmente, né? Não é alguém que estuda, é alguém que trabalha, é alguém que vive a vida dela, né? Mas que está com o sofrimento dela aí também, carrega o sofrimento dela, né? Então não é ninguém assim, né, que está numa situação de precariedade social, não é isso assim, né? Professor, aqui uma curiosidade, queria te perguntar. Nós, como terapeutas, no caso psicanalista, né, se for o caso, se utilizar o método de associação livre, a gente vai manejando os temas centrais ou deixa realmente livre? Ou como que é? Tem uma coisa, Geomar, que na psicanálise a gente trabalha muito com a ideia de repetição, né? A gente deixa na associação livre, mas quando você aprende a confiar um pouco no método, você vai percebendo que o paciente ele vai girando em torno de alguns mesmos temas, né? É como se fosse assim, a análise, quando ela começa, ela é uma floresta fechada e densa. O paciente fala de tudo e não fala de nada, assim, sabe? Mas aí, quanto mais ele vai avançando na análise, você vai meio que limpando um terreno, né? E aí você vai vendo que algumas questões vão ficando. São algumas questões que volta, né? O paciente começa a falar de A e termina falando, sei lá, né? Do namorado, assim. Aí na outra sessão, ele começa falando de D e termina falando do namorado. Tem alguma coisa, isso que a gente recorta, isso que o analista devolve para o paciente, tem a ver com essa escuta da repetição, que a gente só escuta se a gente não ficar interferindo demais. Você fica, fala mais disso, fala mais daquilo, fala daquilo outro, né? Fala sobre a sua mãe, fala sobre o seu pai. Você vai perder um pouco de recolher essa repetição, que é uma repetição meio natural, se você deixar a associação livre rolar, né? Então, eu te diria que tem dois tempos o tratamento. Tem esse tempo que você deixa a coisa meio solta, mas tem esse tempo também que você começa a ver que tem uns pontos que se repetem e é desses pontos que se trata, né? Que você precisa trabalhar naquilo, assim. Não sei se te respondi aí, né? Entendeu? Ah, perfeito, né? Tranquilo, gente? Até aqui, posso avançar, então? Já vou liberar para o intervalo, mas eu queria só finalizar com uma coisa aqui, antes do intervalo, né? E aí a gente pode parar e ir para o intervalo. Então, olha só, gente, se existe o complexo de inferioridade, também existe o complexo de superioridade. Olha que coisa interessante, né, que o Adler vai falar aqui para nós, né? O Adler vai falar que o complexo de inferioridade é essa espécie de recusa de lutar contra o sentimento de inferioridade, e o complexo de superioridade é aquele sujeito que quer, assim, fazer uma supercompensação em relação ao sentimento de inferioridade. É aquele sujeito que nunca se permite, de alguma forma, experienciar um pouco o sentimento de inferioridade. Ele está sempre numa espécie de obsessão meio louca, vamos pensar assim, né? De nunca se colocar em posição de inferioridade de modo nenhum. Ele, com isso, cria um adoecimento, né? Não deve ser difícil para vocês perceber, né, que essa pessoa do complexo de superioridade é uma pessoa que tem tanta ojeriza, tem tanta dificuldade em se colocar no sentimento de inferioridade, que ele está numa busca radical de se fazer superior em tudo e em todos, né? E eu não sei se vocês concordam com essa ideia, mas esse sujeito do complexo de superioridade é um sujeito extremamente valorizado em nossa sociedade, né?
é um sujeito extremamente assim, que ele é muito autorizado pela nossa sociedade, né? Porque a gente olha para esse sujeito com muita admiração. A gente olha para esse sujeito como um sujeito, nossa, né, que cara bom, tá sempre fazendo tudo muito bem feito, né? Essa pessoa que é tão perfeitinha, essa pessoa que tá sempre assim, né? Mas no fundo, para o Adler, esse sujeito do complexo de superioridade é um cagão, né? No final das contas é isso, assim. É alguém que morre de medo de se ver numa situação de possível inferioridade. É um pouco essa a O história. Francisco, ele tenta se esconder, então, através dessa superioridade, Eu acho que esconder essa inferioridade dele, né? Que ninguém sim. pode saber disso. Aí Sim. ele age assim, seria isso, mais ou menos? Esse sujeito ele se apresenta socialmente sempre muito enfatuado, né? Ele é sempre muito bom, ele sempre faz as coisas muito bem, né? Esse sujeito está sempre assim, o tempo inteiro. O que a gente fica desconfiado num sujeito desse é que esse sujeito ele fica assim, confirmando demais a própria superioridade dele. Esse sujeito, de tempos em tempos, ele está confirmando o quanto que ele é bom, assim. Ah, professor, então Vou falar. necessariamente essa pessoa que está no complexo de superioridade sempre vai estar tipo, vamos supor, sempre vai ter essa supercompensação, no caso, ele tem uma inferioridade, porque quando fala de supercompensação, fala que ele é inferior, dito, né? Tipo, bota entre aspas, e tenta compensar isso. Então, tipo, é regra ou é só, tipo, um padrão, uma base para a gente ter? Não sei se eu consegui compreender. Então, se há o complexo de inferioridade, Giomar, a gente pode dizer assim, se o complexo de superioridade está instalado, o complexo de superioridade é um traço de personalidade dessa pessoa, esse sujeito ele está assim, compulsivamente num exercício da competência. Ele está assim o tempo inteiro, assim, né? Tudo dele é o melhor, tudo dele é o bonzão, tudo dele é o máximo, né? Tudo ele faz melhor que os outros. São pessoas que tendem a se gabar, vaidosas, né? De alguma maneira, tendem a diminuir coisas nos outros, né? Que são coisas em que ele não conseguiria, né? Em vez dele olhar para o outro, naquilo que o outro é superior, ele diminui o outro, porque talvez ali ele sabe que ele não vai ser tão superior, né? Então, não sei se te respondi, mas é um pouco isso, né? A Bruna está perguntando, mas é diferente do narcisismo. Eu acho que tem um pouco do narcisismo aqui, sabe, Bruna? Assim, né? Porque esse sujeito, ele também quer excessivamente, né? Que o outro reconheça ele nesse lugar de superioridade, assim, né? Porque a gente sabe, pelo menos o narcisismo lá definido pela psicanálise é um narcisismo que coloca o outro nesse lugar de bater palma para mim, né? Eu sendo narcisista, assim, né? O outro existe para me aplaudir, assim, né? Eu acho que tem um pouco aqui. Eu não diria que é igual, mas tem um pouco, né? A Carol está perguntando, mas qual seria o sofrimento do sujeito complexo de superioridade, né? Eu acho que o sofrimento do sujeito complexo de superioridade é ficar numa negação radical de que ele não é tão bom assim em tudo, né? É como se ele ficasse assim aterrorizado pela ideia de que ele pode ser que ele não seja tão bom. Entende? Ele fica com medo dessa história, né? Ele fica se protegendo. E uma forma dele se defender dessa possibilidade que ele não é tão bom é inflacionando demais, né? Ele cresce, ele fica grande, né? Ele se faz grande, ele está sempre mostrando para o outro. Mas, no fundo, é o que eu estava dizendo, é um sujeito meio medroso, né? Um sujeito que morre de medo nesse sentido de se permitir ser inferior, assim, né? Então, o sofrimento desse sujeito é um sofrimento de um exercício exagerado de competência, assim, né? É um sujeito que eu acho que nesse sentido, eu não sei se vocês concordam com essa ideia, esse sujeito vai ter alguma dificuldade social, né? Eu acho insuportável ficar perto de pessoas assim, né? Porque para ficar perto de pessoas assim, você sempre tem que ser o pior. Se ele é o melhor, você sempre tem que ser o pior, né? Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, eu conheço pessoas. Eu conheço gente assim, e assim, quanto para você, eu não, assim, não sei a experiência dos outros, mas assim, essas pessoas adoram que você fica falando, nossa, que legal que você faz isso. Enquanto você tá falando que ele é massa nisso,
eles ficam, adoram, mas se em algum momento você confronta alguma coisa que ele falou, a pessoa muda a expressão do rosto, fica numa raiva, num negócio assim. Então, acho que é fácil de agradar. Se você quer conviver no trabalho, é só ficar mandando essa. Nossa, puxa, que legal e tal, né? Sei se é o mesmo tipo, né, Francisco? É porque eu assim, acho tem que tanta gente com essas características, né, de querer se mostrar tão bom nas coisas. eu acho que no trabalho, invariavelmente, a gente tem que fazer isso, né? O trabalho é um lugar que às vezes a gente tem que aplaudir muita gente, assim, né? Mesmo querendo não aplaudir, às vezes a gente precisa aplaudir no trabalho muita gente, né? Agora, na vida pessoal da gente, é aí que eu acho que fica insuportável, né? Porque conviver com pessoas assim na vida pessoal, essa pessoa, ela só tem um lugar para o outro. O lugar do outro na vida dessa pessoa é um lugar de que o outro precisa ficar lá de alguma forma batendo palma para ela, assim, né? E aí é insuportável conviver com essa pessoa, salvo se você tem um traço muito masoquista, né? Talvez se você tem um traço muito masoquista, você consegue conviver aí com essa pessoa de boa, né? Agora, se você tem um pouquinho de amor próprio, é meio enjoado conviver com essas pessoas. E eu acho que tá cheio, tá? Na minha opinião, eu acho que a nossa sociedade consiste demais, autoriza demais esse tipo de gente, e a gente fica assim nessa espécie de marketing pessoal, assim, né? As pessoas aí ficam construindo uma imagem de si mesmo muito boas, né? Muito perfeitas, né? Que eu acho que é uma grande mentira no final das contas, né? Aí eu não sei se eu respondi a Carol, né, sobre qual que é o sofrimento desse sujeito. A Bruna comenta, só que no narcisismo não sei se tem uma fuga desse lugar, né? Então, a Maria Carolina, quem é perfeccionista tem algum nível de complexo de inferioridade? Então, não necessariamente, Carol, né? Porque às vezes um perfeccionismo pode ser só uma obsessão, né? É um sujeito meio obsessivo, assim, que quer tudo muito lá, reguladinho, etc. Mas a gente sabe que sujeitos obsessivos, eles tendem a fazer autodepreciações de si mesmos, né? A obsessão é uma coisa muito perto da melancolia, assim, né? Então, não necessariamente, mas pode ser que sim, né? Sim e não. A resposta é sim e não. O Geomar, sim, entendi. Professor, esse complexo pode ser associado ao toque em certo ponto? Acabei de responder, né? No sentido de ter um padrão comportamental de querer ser superior, eu acho que sim e não, Geomar. É isso que eu estou colocando, né? Olha lá, a Carol conseguiu relacionar com algumas pessoas aí, né? Verdade, concordo, eu não sei o que vocês estavam falando, que eu não estava acompanhando. É complexo de prioridade tem a ver com neurose ou nada a ver? Carol está perguntando. Então, é difícil essa aproximação, Carol, né? Eu acho que a neurose, né, ela tem... Se a gente pudesse aproximar, eu não aproximaria só o complexo de prioridade. Eu aproximaria também um de inferioridade, porque a gente pode traduzir, né? Eu estou fazendo uma grosseria total aqui, estou fazendo um salame misturando tudo, né? A gente pode traduzir o sentimento de inferioridade no Adler com aquilo que a psicanálise encara como falta. E aí a relação que se estabelece com a falta pode dar numa neurose. Aí você tem neurose histérica, neurose obsessiva, né? Cada um vai lidando aí com a falta de uma forma, né? Aqui para o Adler ele não fala de falta, o Adler fala de sentimento de inferioridade. É disso que ele está falando. Essa aproximação daria para ser feita assim, meio grosseira a aproximação, mas é uma aproximação possível. A neurose, no fundo, é uma reação à falta, né? É uma reação que a gente chama lá a castração, assim, né? A neurose seria uma defesa em relação à castração. A psicanálise fala que tem 3 grandes defesas em relação à castração. A neurose, a psicose e a perversão, né? Então você poderia um pouco, né, aproximar essa coisa do sentimento de inferioridade à falta, à castração, né? E aí como cada um vai se defendendo disso. A pessoa do complexo de superioridade, ela se defende disso assim, entende? É castelo de areia, né? A pessoa do complexo de inferioridade é aquele balão inchado, né? Mas que pode ser furado muito facilmente, assim, né? Ela pode ser muito facilmente derrubada, assim, né? Porque ela inventa um imaginário sobre si mesma que não consiste, assim, né? A pessoa se engana, talvez seja um pouco isso, né? Porque a gente gosta de ser enganado, no final das contas é isso.
principalmente ser enganado sobre elogios, né? Sobre quanto que nós somos legais e simpáticos e bons no que nós fazemos, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho muita dificuldade com elogios, né? Eu tenho dificuldade danada com elogio. Não quer dizer que eu lido bem com críticas, né? Mas, assim, às vezes eu acho que esse negócio de elogio é um negócio que deixa a gente meio, sei lá, também, entende? Ficar elogiando demais deixa a gente meio bobo, assim, sabe? Eu acho que elogio tem que ser dado com muita parcimoniosidade, né? Esse negócio de ficar elogiando demais, tem gente que tudo elogia, tudo tá bom, tudo é legal, né? Eu acho que isso consiste, às vezes, de gente muito metida, muito besta, né? Tudo que eu faço, eu sou elogiado, né? Acho que a gente devia fazer um pouco uma dieta do elogio. Não tem que ficar elogiando qualquer coisa, né? Essa coisa de ficar, sei lá, né? Tudo tem que ficar falando que tá legal, que tá bom, e que não, bicho. Às vezes tem umas coisas que não tá bom, assim, né? E pronto, acabou, né? Então, eu fico um pouco desconfiado, assim, com os elogios. Não porque eu não acredite, né, na veracidade do elogio, que às vezes eu recebo, mas porque eu acho que isso pode deixar a gente meio besta, assim. Acho que pode deixar a gente meio bobo, assim. É um pouco essa história. Tá bom, gente? Até aqui, fica claro aí esse negócio de complexo. Todo mundo tá complexado já, né? Vamos fazer um intervalo aí, que daqui a pouco a gente volta. Beleza? Ó, 8h15 agora, por volta de 8h30 aí, nós estamos de volta. 8h30, 8h35, estamos aí. Até daqui a pouco.